PTV. Estúdio CBN. 2h44, o Estúdio CBN de volta agora para falar sobre saúde. O uso inadequado de antibióticos tornou-se uma das maiores ameaças à saúde pública global. A Organização Mundial da Saúde estima que a resistência bacteriana seja responsável por mais de 1 milhão de mortes por ano. E, de acordo com o Anvisa, o consumo de antibióticos segue em alta aqui no país. E, apesar da venda exigir receita médica, a automedicação e as aquisições irregulares também cresceram. Sobre esse assunto, a gente conversa ao vivo com a médica infectologista Cláudia Vidal. Primeiramente, muito boa tarde para você, doutora. Obrigada pela participação. Boa tarde, Thalita. Boa tarde, Marco. Boa tarde a todos os ouvintes. É uma satisfação grande estar com vocês. Doutora, a gente sabe, né, que os antibióticos têm papel fundamental ali no tratamento de infecções bacterianas, mas e quando esse tipo de medicamento é feito ali com uso desnecessário, né? Quais que são as consequências ali de até mesmo você adquirir esse antibiótico, né, por conta própria, embora exija ali para algumas farmácias, né, para as farmácias, a receita para poder fazer a compra desse medicamento, como também ali usar ele de uma forma inadequada? Thalita, isso é um tema muito importante, né? Nós temos agora a campanha mundial pela Organização Mundial da Saúde de conscientização sobre o uso adequado de antimicrobianos, porque, como você mesma falou, o uso de antibióticos revolucionou o tratamento das infecções no mundo inteiro, desde a década de 40. No entanto, os antibióticos, eles também destroem a microbiota humana normal. O que é isso? São aqueles micro-organismos que fazem parte da nossa pele, do nosso trato respiratório superior, quer dizer, das narinas, da parte da garganta e do nosso trato intestinal. Essas bactérias que fazem parte do nosso corpo, elas são responsáveis por nos proteger contra a invasão de outras bactérias com mecanismos de resistência e com isso elas mantêm um equilíbrio, né, no organismo. Os antibióticos, eles são muito bem indicados quando estamos diante de uma infecção bacteriana para a qual aquele antibiótico ele vai agir para combater aquela infecção provocada por aquela bactéria, quer seja uma bactéria gram-positiva, uma bactéria gram-negativa. No entanto, se utilizamos esta classe de medicamentos tão valiosa, que são esses antimicrobianos, para tratar, por exemplo, uma infecção viral, para a qual eles não vão ser efetivos, para, de repente, tratar uma infecção que muitas vezes está localizada, um abscesso, que basta você fazer uma drenagem daquele foco de infecção e o antibiótico muitas vezes não é necessário. Então, nessas situações, você vai estar não apenas impondo risco em relação a destruir esses micro-organismos que fazem parte de várias partes do nosso corpo, mas também de produzir efeitos colaterais, né? Então, os antibióticos, eles têm efeitos colaterais, principalmente no trato gastrointestinal, podem dar dor, né, abdominal, podem dar náuseas, vômitos, diarreia. Eles podem dar outras manifestações, como, por exemplo, manifestações cutâneas, reações alérgicas. Eles podem predispor o crescimento de outras bactérias, que são bactérias resistentes, e com isso eles podem realmente trazer dano à saúde das pessoas. Doutora Cláudia, agora eu vou perguntar o contrário, né? Porque a Thalita falou quando a pessoa faz uso desnecessário, né? Pega a receita lá na farmácia, tem que tomar por 3 dias, aí acaba tomando no 4º dia, né? Agora eu quero saber o que pode acontecer quando o paciente interrompe o tratamento antes do recomendado. Por exemplo, tem 10 comprimidos, né? Só que tem que tomar 12 e aí não compra a segunda caixa, né? Qual a importância de completar o ciclo do tratamento, mesmo quando não tem mais sintoma? É importante, você tocou num ponto que é crucial, né? Hoje nós sabemos que quanto menos é melhor. Então, quanto menos tempo de uso de antimicrobianos, melhor, porque nós vamos exatamente estar exercendo menos pressão seletiva, ou seja, nós vamos estar menos tempo expondo aquelas bactérias que não são as bactérias que são o foco da infecção, mas são essas bactérias que nos protegem ao uso ao antibiótico.
porque com isso elas vão criando mecanismos de resistência. Então, o importante é usar o antimicrobiano pelo tempo, que é o tempo que já está determinado por vários estudos na literatura e que foi prescrito pelo médico, o menor tempo possível para tratar aquela infecção. Mas não significa um tempo inferior ao tempo que é necessário. Porque quando você utiliza um antibiótico por um tempo inferior, muitas vezes a infecção ela fica parcialmente tratada. Não se consegue eliminar nem inibir a multiplicação daquelas bactérias que estão naquele foco de infecção. E quando se suspende o antibiótico, o que é que vai acontecer? As bactérias que porventura ainda estão ali perpetuando aquela infecção, elas vão continuar se multiplicando e o paciente vai voltar a agravar, a apresentar novos sintomas e muitas vezes complicações daquela infecção inicial. E como a bactéria foi exposta àquele antibiótico, então muitas vezes as bactérias elas já vão num mecanismo de tentar sobreviver, porque nós vivemos num grande ecossistema, essas bactérias elas podem estar ali já gerando, né, se reproduzindo e com bactérias já com mecanismos de resistência que aquele antibiótico que foi interrompido precocemente, de uma forma inapropriada, ele já pode não mais ser efetivo contra aquela bactéria e ser necessário a utilização de outros antimicrobianos. Então, isso aumenta custos, isso faz com que esse tratamento ele seja prolongado, porque você vai precisar começar um novo ciclo de antibiótico, com antibióticos muitas vezes que vão ter mais efeitos colaterais e vão trazer um maior custo e também mais impacto em relação à resistência antimicrobiana. Uhum. É por isso também, doutora, que cumprir ali os horários determinados pelos médicos é tão importante, né? Acaba sendo uma junção, cumprir o período, né, ali da medicação indicada, como também os horários. Exatamente. Então, porque nós sabemos que os antibióticos, as bactérias, na realidade, elas precisam estar expostas àqueles antibióticos numa dose correta e por um tempo também apropriado. O objetivo do antimicrobiano é ele inibir a multiplicação daquele micro-organismo. E com isso nós vamos conseguir debelar aquela infecção. Claro que é multifatorial. Então nós precisamos do antimicrobiano quando a infecção ela é provocada por uma bactéria ou por um fungo ou por um vírus, porque nos antimicrobianos nós temos os antibacterianos, os antivirais e os antifúngicos. E precisamos também da ação do sistema imunológico. Então, é uma conjunção de fatores para debelar aquela infecção. E a utilização apropriada dessa classe, né, que é uma classe de medicamentos que ela é extremamente valiosa, como eu falei, é fundamental para preservar a eficácia dessas drogas, desses medicamentos, contra as diversas micro-organismos que existem e que são causadores das principais infecções, quer sejam infecções respiratórias, infecções do trato gastrointestinal, infecções de pele, infecções intraabdominais ou infecções cutâneas mesmo. Uhum. Uma coisa interessante que eu queria salientar é que a automedicação, ela pode gerar um dano muito grande, não só pelos efeitos colaterais, mas pela questão da resistência antimicrobiana. Então, é fundamental que a população tenha essa noção em relação aos riscos que a automedicação em relação aos antibióticos e outros antimicrobianos podem trazer. E, na suspeita de qualquer infecção, deve procurar assistência médica para que o diagnóstico seja feito pelo médico no momento oportuno e que o tratamento ele seja prescrito da melhor forma possível. Na hora de usar o antibiótico, doutora Cláudia, quais orientações que os pacientes geralmente acabam ignorando? Muitas vezes eles ignoram o tempo em relação a isso, eles ignoram muitas vezes os efeitos colaterais, ignoram muitas vezes as orientações em relação ao intervalo, então se é de 4 em 4 horas, se é de 6 em 6 horas, se é de 8 em 8 horas, se é de 12 em 12 horas ou se é uma vez ao dia. Muitas vezes também ignoram algumas recomendações com interações medicamentosas. É importante observar que existem algumas interações com outros medicamentos que o paciente utiliza, então é importante que o médico avalie essa lista de medicamentos para escolher a melhor droga que não traga tanta interferência. E algumas vezes ignoram também se deve ser administrado ou tomado em relação à interação com os alimentos também, né? Porque muitas vezes, para alguns medicamentos, existe alguma interferência em relação aos alimentos. Para a maioria dos antimicrobianos, nós não temos essa questão da interação alimentar, mas temos a interação com outros medicamentos que o paciente, porventura, possa estar utilizando para o tratamento de alguma condição, né, de doença crônica que ele tenha. Doutora, a gente sabe, a senhora pontuou aí um pouco antes dessa questão da automedicação, pode trazer uns problemas, pode agravar, aliás, inclusive entrar
com um segundo antibiótico, mas pode o caso ali do paciente se tornar ainda mais sério para uma internação, e justamente por conta aí desse uso inadequado. Isso, porque muitas vezes quando você começa a tratar, por exemplo, a infecção respiratória viral, utiliza um antibiótico, as infecções respiratórias virais, elas não vão responder a antibiótico, né? O antibiótico, ele é para as infecções bacterianas. Então, o indivíduo, ele começa a desequilibrar o sistema orgânico. Então, a própria infecção viral já desequilibra o sistema imune, já provoca aquela alteração e predispõe a pessoa a desenvolver depois, como complicação de uma infecção respiratória viral, por exemplo, uma infecção bacteriana. E se a pessoa já utiliza um antibiótico no início dessa infecção viral, ele já está ali expondo aquelas bactérias que fazem parte ali do trato respiratório superior, daquela parte da narina, da boca, nariz e garganta, a esse antibiótico desnecessariamente. Então, o antibiótico está matando aquelas bactérias que estavam ali sem produzir infecção, e quem vai sobreviver são as bactérias que vão conseguir desenvolver mecanismos de resistência, expressar mecanismos de resistência àquele antibiótico, e vão ficar ali persistindo. E esse paciente, ele pode, por sua vez, essas bactérias, elas podem agora, com mecanismos de resistência, invadir aquele trato respiratório, e com isso o paciente começa a complicar após a primeira, segunda semana de infecção viral, com a infecção bacteriana, que o antibiótico que seria naturalmente utilizado para tratar essa infecção bacteriana, agora, né, respiratória bacteriana, ele não vai mais ser efetivo, porque ele já foi utilizado inicialmente para o tratamento dessa infecção viral, para a qual não tinha indicação. E aí vamos precisar lançar mão de outros antibióticos, muitas vezes que só existem na formulação injetável. Então, interna o paciente para fazer um tratamento com antibiótico via endovenosa, o que já pode trazer outras complicações. Então, nós vamos precisar ter um acesso vascular para a administração de um medicamento antibiótico injetável. Então, corre o risco de infecção no acesso, corre o risco de hospitalização prolongada. Então, nós precisamos evitar através do uso consciente de antibióticos. E quanto mais resistência bacteriana, pior para a saúde de todo o planeta, porque essa resistência faz o remédio ficar ineficaz cada vez mais, doutora. Isso, nós hoje, assim, vivemos como eu falei, num grande ecossistema, e existe o conceito que é de One Health, né, de saúde única. Então, o que é que isso significa, nos termos de resistência antimicrobiana? Que nós precisamos trabalhar a importância do uso responsável de antimicrobianos, não apenas nos serviços de saúde, então, para os profissionais de saúde estarem bem habilitados e com competências definidas para prescreverem corretamente e fazer o diagnóstico correto dessas infecções. Nós precisamos trabalhar isso na população, para a população entender quais são os efeitos benéficos e quais são os riscos do uso desnecessário dessa classe de medicamentos antimicrobianos. Precisando trabalhar o uso do antimicrobiano na agricultura, porque muitas vezes eles são utilizados também na agricultura, para os grãos, para os vegetais, e nós precisamos trabalhar na pecuária também. Então, muitas vezes, antimicrobianos também são utilizados na agropecuária. Então, com isso, nós precisamos trabalhar de uma forma geral. No ambiente também, muitas vezes o descarte em relação a esses medicamentos vai estar ali contaminando o solo, e aquilo pode propiciar o crescimento de patógenos que já têm um mecanismo de resistência, e aquilo chega, né, através da contaminação do solo, aquilo pode contaminar alimentos, e aquilo termina chegando à população. Então, na realidade, tem que ser uma abordagem, como nós dizemos, de multicomponentes, multifacetada. Porque aparece a superbactéria, né? Pois é, aparecem essas bactérias que, assim, né, popularmente se chamam de superbactérias. Na realidade, são aquelas bactérias que desenvolveram e elas acumulam tantos mecanismos de resistência a várias classes de antimicrobianos que terminam com pouquíssimas opções para o tratamento, ou às vezes nós temos aquelas bactérias pan-resistentes, ou seja, são resistentes a todas as classes de antimicrobianos que naturalmente deveriam ser efetivas contra aquela bactéria, o que vai realmente inviabilizar um tratamento que seja efetivo, e isso certamente vai aumentar a mortalidade relacionada à infecção.
Tá certo, então, doutora, muito obrigada, viu, pela participação aqui, por esse bate-papo e esclarecer para a gente todas essas dúvidas. Doutora Cláudia Vidal, infectologista. Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade. Um abraço. Obrigado, doutora Cláudia. Um abraço. Agora 2h59, intervalo, e daqui a pouco vem aí o repórter CBN. CBN, a rádio que toca notícia.